Bem, muito boa tarde a todos e a todas. Em nome da bancada federal do PDT, na Câmara dos Deputados, eu quero saudar todos os integrantes deste plenário, dizer que essa iniciativa da realização deste encontro sobre propostas de política econômica para o desenvolvimento, ela foi uma iniciativa aprovada pela Executiva Nacional do PDT e também pela bancada federal na Câmara dos Deputados, e coube a mim e ao deputado André Figueiredo a responsabilidade pela organização desse evento. Nós convidamos os professores Fernando Ferrari, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está aqui ao meu lado. Convidamos também o professor André Modenese, também professor doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu quero, em primeiro lugar, esclarecer o caráter dessa iniciativa. Nós vamos, como está sendo visto, nós vamos gravar as exposições, a fala dos nossos convidados, nós vamos gravar a participação dos membros da bancada que estiverem presentes, nós vamos também gravar os debates e vamos editar para que, através do Diretório Nacional e da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, esse trabalho possa ser utilizado nos diretórios estaduais, na discussão com as bancadas. Então, nós queremos dizer da nossa satisfação. Eu, pessoalmente, quero agradecer a disposição do professor Fernando Ferrari, do professor André Modenese, quem os acompanha, como eu acompanho há muito tempo, lendo os seus trabalhos, estudando as suas publicações, sei da agenda extremamente intensa, tanto do ponto de vista da docência, do ponto de vista da orientação à pós-graduação. O professor Ferrari, há pouco, passou vários dias fora do país, com compromissos de universidades norte-americanas. Então, é uma satisfação muito grande. Eu quero agradecer pessoalmente, em nome da liderança, do deputado Vieira da Cunha, em nome da bancada, essa contribuição que é, no nosso ponto de vista, essencial para o PDT. O PDT é um partido que nasceu na contramão do consenso de Washington. Quando o PDT assina sua carta de fundação, assinou já num momento em que as forças econômicas caminhavam para a consolidação da financiarização da economia mundial, da exacerbação do processo de globalização. E o PDT tem tido aqui na casa atitudes de unidade da bancada na votação de matérias relevantes. Mas também sofremos uma crise que se abate sobre diversos partidos, que é a crise do ponto de vista do debate programático. Os temas econômicos, eles foram subtraídos do Congresso Nacional. Eles são muito mais decididos e especulados nas colunas econômicas dos jornais, nas páginas da imprensa conservadora, na manifestação das consultorias privadas financeiras, do que propriamente dentro do parlamento, que é a casa que representa o povo brasileiro. Então, não se pode admitir decisões de política econômica que não sejam discutidas, amadurecidas, sob o senso crítico do Congresso, que representa a sociedade, que tem mandato, que tem voto, para aqui falar com o povo, em nome do povo, a favor da população. Então, vou passar a palavra ao professor Ferrari, e nós, em seguida, ouviremos o professor Modenese e abriremos a palavra à plateia. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite realizado pelo deputado Paulo Rubens Santiago. Já o conheço, se eu não me engano, há cerca de 8, 10 anos, quando as primeiras trocas de ideias, discussões e participação de debate foi, se eu não me engano, em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. De lá para cá, a gente tem tido uma relação relativamente próxima, não tão contínua, em algum momento mais contínua, mas, de certa forma, ao longo desse período, um tanto esporádica, em função, basicamente, seja da agenda do deputado Paulo Rubens Santiago, seja em função das minhas atividades enquanto pesquisador vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nesse particular, gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer a participação dos senhores. A ideia é tentar mostrar uma visão crítica da política macroeconômica, que, apesar das inflexões nos últimos anos, ela, de certa forma, está relacionada a um tripé de política macroeconômica que foi implementado no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. E a ideia básica é tentar mostrar que o tripé de política macroeconômica, que a maioria dos senhores tem consciência, ou seja, a ideia de que você tem regime de meta de inflação, você tem regime de superávit fiscal e você tem regime de câmbio flexível com plena liberalização da conta capital financeira de balanço de pagamentos. Esse tripé ele foi testado, seja em períodos de bonança em nível internacional,
seja em períodos de adversidades em nível nacional. E em ambos os períodos, os resultados sob a ótica macroeconômica, quando a gente analisa especificamente inflação e crescimento econômico, os resultados eles são relativamente tímidos. Então, a ideia básica é tentar mostrar que as amarras do regime de tripé de política macroeconômica, de certa maneira, essas amarras engessam a economia para ser mais ousada no que diz respeito a ter uma dinâmica de crescimento consistente, com inclusão social, distribuição de renda e assim por diante. Então, a ideia básica... Ok, então a ideia básica é essa. Eu vou tomar liberdade de falar em pé, eu me sinto mais à vontade, um pouco menos formal e menos constrangedor para mim. E você se importa de ir passando para mim aí, por gentileza? Então, a ideia é tentar mostrar, né, primeiro, quais são os resultados da política macroeconômica implementada a partir de 1999. Né? Então, conforme eu havia dito anteriormente, ou seja, a política macroeconômica ela consiste do tripé meta de inflação, meta de superávit fiscal e câmbio flexível. E os principais resultados obtidos ao longo desse período, eu peguei por períodos de governo, segundo mandato Fernando Henrique Cardoso, 1999, 2002, o objetivo aqui não era fazer uma análise comparativa, não é cair na vulgarização da análise dos dados. É só tentar mostrar o quanto os resultados são tímidos, conforme havia dito anteriormente, em função desses engessamentos da política macroeconômica. Então, entre 1999 e 2002, o cenário internacional foi um cenário predominantemente de crise basicamente de alguns países emergentes, especificamente a Argentina 2001, 2002, Estados Unidos em 2001 e assim por diante, o Uruguai em 2002, crise da Turquia, a própria crise, de certa forma, da economia brasileira, a crise cambial, em grande parte advinda, não de fator externo, mas em função de uma perspectiva de mudança de política econômica com a possibilidade e depois concretização da vitória de Lula. Nesse cenário internacional de crise, a gente teve um comportamento médio do PIB da ordem de 2,1% ao ano, o IPCA médio foi da ordem de 8,7% ao ano, o desemprego médio da ordem de 7,7%, a balança comercial acumulada registrou um superávit da ordem de 13,8 bilhões de dólares, a conta corrente acumulada registrou um déficit do balanço de pagamento da ordem de 80 bilhões de dólares, as reservas cambiais final de período, dezembro de 2012, da ordem de 37,8 bilhões, a dívida líquida em relação ao PIB, da ordem de 51,3%, e a formação bruta de capital fixo em relação ao PIB. Por que essa variável é importante? Porque, via de regra, a variável mais importante para dinamizar a capacidade de crescimento sustentável de uma economia, a médio e longo prazo, é a variável investimento. Só para vocês terem uma ideia, a China, nas últimas décadas, cresceu o que cresceu em torno de 11%, 12% ao ano, porque a relação formação bruta de capital PIB era da ordem de 40%. Ela começa a ter um processo de desaceleração no crescimento no presente momento, porque essa relação vem diminuindo em função das adversidades que a China se encontra no presente momento. Então, essa relação formação bruta de capital fixo, PIB, é fundamental. E, nesse particular, 16,5%, se nós pegarmos um período mais longínquo ainda, na década de 70, na época do milagre econômico brasileiro, essa relação chegou a ser de 27% do PIB. Então, esse resultado, esse indicador, é um indicador extremamente pífio para a necessidade de você ter uma dinâmica de crescimento sustentável a médio e longo prazo. Então, esse é o período 99-2002, por gentileza. Se a gente pegar o período 2003-2006, ou seja, o primeiro período do governo Lula, cuja estrutura econômica foi acentuada basicamente pela continuidade do tripé macroeconômico do segundo governo Fernando Henrique Cardoso e, diria eu, com alguma ênfase na ortodoxia monetária e principalmente na ortodoxia fiscal. Até pelo fato de que quem articulava o Banco Central e o Ministério da Fazenda era Antônio Pallotti e Henrique Meirelles. Quadros identificados com a ortodoxia do pensamento econômico propriamente dito. Por mais que o ex-ministro Palocci não fosse economista, era um médico sanitarista, mas ele tinha na sua assessoria economistas essencialmente ortodoxos dos quadros da PUC do Rio de Janeiro e predominantemente da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Quais foram os resultados ao longo desse período? E, num cenário que, contrariamente ao cenário do governo Fernando Henrique Cardoso II,
foi um cenário internacional de prosperidade, ou seja, nós tivemos um PIB médio da ordem de 3,5% ao ano, um IPCA médio da ordem de 6,4% ao ano, um desemprego médio da ordem de 10,9% ao ano. Aí cabe uma ressalva: o desemprego ele dá um salto porque houve uma mudança de metodologia pelo IBGE da taxa de mensuração da taxa de desemprego. De 2002 para 2003 houve essa mudança, e essa mudança fez com que imediatamente o desemprego saltasse para 2 dígitos. Por mais que ele tenha saltado para os 2 dígitos no primeiro ano, automaticamente, nos anos subsequentes, apesar da prosperidade econômica, o desemprego continuou sendo elevado. Resultado da balança comercial, em função, em grande parte, do cenário internacional de prosperidade, portanto, favorável, nós tivemos um resultado superavitário de 149,6 bilhões de dólares, conta corrente, pela primeira vez ao longo das últimas décadas, você teve um período seguido, um período contínuo, de superávit em balanço de pagamento de transações correntes. Então, nós tivemos um resultado superavitário da ordem de 43,5 bilhões. As reservas cambiais atingiram, ao final de 2006, 85,8 bilhões. Dívida líquida caiu para 45,93%. E a formação bruta de capital fixo, apesar da prosperidade do cenário internacional, ela caiu. Ou seja, esse período foi um período no qual a dinâmica, esses resultados tornaram-se mais auspiciosos, em grande parte porque a economia brasileira voltou-se basicamente para o mercado externo. Por mais que houvesse toda a preocupação de você ter programas sociais, recuperação do poder de compra do salário mínimo, generalização do Bolsa Família, assim por diante, a dinâmica que puxou a economia brasileira nesse momento foi basicamente o setor externo extremamente favorável. 2007, 2010, quando você tem uma ligeira inflexão da política econômica, e essa inflexão ela se dá de uma forma um pouco mais consistente a partir do momento que a crise financeira estoura em setembro de 2008. Então, nesse cenário, você tem um cenário internacional novamente de crise, e você tem um PIB médio de 4,5%, e, em grande parte, a recuperação do PIB em relação aos períodos anteriores, o PIB médio, se deveu basicamente as políticas contracíclicas que foram implementadas a partir da crise financeira internacional. Você teve um IPC médio da ordem de 5,1% ao ano, um desemprego médio de 8%, portanto, caiu em relação ao período anterior. A balança comercial acumulou um superávit ainda, a despeito da crise internacional, ainda significativo, porém 40% a menos do período anterior, de 110 bilhões. A conta corrente acumulada passou a apresentar novamente déficit, 98,4 bilhões. As reservas cambiais, ao final de 2010, atingiram um montante de 286. A dívida líquida caiu para 39,1. Formação bruta de capital fixo em relação ao PIB melhorou, 18,5%. Esse período foi um período no qual a dinâmica de crescimento, em função até do cenário internacional desfavorável, caracterizou-se fundamentalmente com um crescimento endógeno, para dentro. E, em grande parte, capitaneado, a partir da crise do subprime, capitaneado pelo crescimento de bens de consumo. Por gentileza. Nos 3 primeiros anos do governo Dilma, o que a gente tem? Novamente, um cenário internacional de crise. A crise agora não é somente o repique da crise financeira internacional iniciada nos Estados Unidos, mas é a crise da zona do euro. E a gente tem um PIB médio ao longo desse período de 2%, um IPCA médio de 6,1%, desemprego médio de 5,6%. A gente pode discutir depois por que a taxa de desemprego é tão baixa, ou seja, a questão fundamental é, será que o desemprego é essencialmente de pleno emprego? Se a gente levar em consideração desemprego sob a ótica da alocação plena dos fatores de produção, não somente da mão de obra, mas dos fatores de produção capital, não necessariamente nos encontramos em taxa de desemprego. Nós nos encontramos em pleno emprego. Nós nos encontramos em pleno emprego sob a ótica do fator mão de obra, mas não necessariamente sob a ótica do fator capital. Essa é uma questão que eu acho uma reflexão importante a gente trazer. Você teve um comportamento do saldo comercial acumulado à ordem de 51,8 bilhões de dólares, uma conta corrente acumulada, essa é uma questão preocupante, da ordem de quase 190 bilhões de dólares. Eu diria que esse é o principal problema da economia brasileira. Todas as vezes que a economia brasileira, durante um longo período de tempo, acumula déficits em transações correntes, isso acaba sinalizando
mau humor dos mercados, não que eu esteja preocupado com o mau humor dos mercados, mas os mercados acabam afetando a dinâmica e a endogenia da política macroeconômica, e isso acaba gerando, provavelmente a médio e longo prazo, uma perspectiva de crise cambial e crise financeira. Reservas cambiais, a despeito desse problema de balanço de pagamentos, as reservas cambiais se encontram de uma forma extremamente satisfatória, 375 bilhões de dólares, dívida líquida caiu para 33,8% e a formação bruta de capital fixo em relação ao PIB, ela manteve-se em relação ao período anterior. O que quero dizer com esses resultados? Pegando, basicamente, 4 governos. Lula 1 e 2, Fernando Henrique Cardoso 2 e Dilma 1, digamos assim, né? O que eu quero dizer com esses resultados é que a política macroeconômica, de certa maneira, ela foi testada. Essa política macroeconômica do tripé, ela foi testada, seja no cenário internacional, seja no favorável, seja no cenário internacional desfavorável. E os resultados, por mais que, se a gente pegar especificamente sob a ótica do crescimento do produto, o melhor resultado tenha sido Lula 2, mas os resultados não são muito diferentes uns dos outros. Isso me faz dizer que a política macroeconômica ela não surte efeito, eu estou me atendo especificamente à política macroeconômica, não à política social e a outras políticas econômicas concomitantemente. A política macroeconômica ela não cria condições para que você tenha, seja no cenário internacional favorável, seja no cenário internacional desfavorável, tenha capacidade de ter robustez de crescimento, um crescimento que seja sustentável, contínuo e assim por diante. E aí o ponto é o seguinte, por que ao longo desse período, duas questões que eu acho que são questões que nós temos que responder, em termos macroeconômicos. Por que o PIB vem se desacelerando ou teve um crescimento relativamente tímido ao longo desses 4 últimos governos? E por que a inflação, a segunda pergunta, por que a inflação vem preocupando, não diria a mim, provavelmente não diria a maioria dos senhores, mas vem preocupando e vem sustentando o discurso da oposição e, basicamente, vem preocupando, entre aspas, a mídia como um todo, né? Então, tentar responder essas questões eu acho importante para a gente reflexionar sobre o que a gente pode pensar em termos da política econômica de desenvolvimento, de inclusão e de distribuição. Então, no meu ponto de vista, o crescimento econômico desacelerou-se, e mais ainda, o crescimento econômico ao longo de todos esses 4 últimos governos, ele foi um crescimento econômico tímido pelas seguintes questões. Primeiro, nós temos problemas estruturais do lado da oferta, todos vocês têm ciência disso, ou seja, se nós formos pegar a infraestrutura básica da economia brasileira, portos, rodovias, aeroportos e assim por diante, existem deficiências e não existem condições dessas infraestruturas atenderem a capacidade de escoamento da produção como um todo, gerar produtividade para o setor privado e assim por diante. Segundo, você tem escassez da oferta de trabalho. Grande parte da escassez da oferta de trabalho deve-se ao fato de que, por um lado, a força de trabalho está postergando o ingresso no mercado de trabalho. Por outro lado, você tem um conjunto de incentivos que faz, de certa maneira, a oferta de trabalho não ter uma dinâmica como um todo, uma dinâmica de crescimento como um todo. Baixa produtividade da mão de obra, né? Ou, vamos generalizar, baixa de produtividade da produção como um todo, em grande parte em função da escassez e da precariedade da infraestrutura, em função, de repente, de mão de obra não qualificada em alguns segmentos, assim por diante, e questões de infraestrutura que eu já havia dito anteriormente, ou seja, questão de energia, transportes, rodovias, assim por diante. E, ao mesmo tempo, nós temos problemas pelo lado da demanda. Quais são os problemas do lado da demanda? No meu ponto de vista, é que, nos últimos anos, em grande parte em função como resposta à crise financeira internacional, o crescimento da economia ele foi alicerçado basicamente em consumo. Crescimento alicerçado basicamente em consumo, ele tem uma resposta no curto prazo. Ou seja, a economia, ela deslancha no curto prazo. Vou dar um exemplo específico. Quando você tem qualquer reforma monetária, vamos pegar esse ano completa 20 anos de plano real, quando você sai de uma inflação mensal de 85% para uma inflação mensal de 1%, 0%, você tem uma mudança de preço relativa que faz naturalmente
a renda do poder, o poder de compra da renda do trabalhador, o poder de compra em geral da população aumentar. Isso acaba incentivando o consumo como um todo. Então, a resposta de consumo ela é imediata, ela dinamiza a atividade econômica. Só que a resposta de consumo ela não se sustenta a médio e longo prazo. E, predominantemente, se vocês pegarem a maioria das medidas provisórias ou as proposições de política econômica implementadas sob a ótica monetária, fiscal, cambial e algumas complementares, desde que a crise financeira internacional foi instaurada em 2008, a maioria das medidas medidas associadas a dinamizar consumo. Poucas medidas são dinamizadas para investimento. Grosso modo, vamos pegar um exemplo específico. Política industrial, a tão propalada política industrial relacional ao Plano Brasil Maior. É somente uma intenção de política industrial. Ou seja, a política industrial ela responde, basicamente, a gargalos de setores. Exemplo específico, setor automotivo no atual momento, encontra-se novamente com dificuldade para escoar sua produção. O que acontece? Se discute o processo de renegociação ou de postergação do IPI como um todo. Se você não tem a política industrial clara, não somente para o setor, mas para os setores de uma forma mais generalizada. Então, crescimento alicerçado em consumo acaba gerando o quê? Primeiro, endividamento das famílias e, naturalmente, você tem um processo de inadimplência que tende a crescer. Se eu não me engano, saiu recentemente uma pesquisa que cerca de 40% ou 50% do orçamento familiar das famílias brasileiras estão comprometidos com dívidas e não são dívidas com a casa própria. Quando se inclui dívidas com a casa própria, esse percentual cresce. Não é à toa que a inadimplência acaba sendo generalizada de segmento para segmento. Contração fiscal, ou seja, o governo vem tentando cumprir, por mais que nunca tenha cumprido nos últimos anos a meta do superávit fiscal, mas vem se comprometendo a cumprir a meta do superávit fiscal. E aí a questão fundamental é o seguinte: nenhum país, no período pós-crise financeira internacional, se preocupa com a questão fiscal. Ou seja, a questão é você gerar o maior déficit possível, você ter a capacidade de se endividar o máximo possível para fazer com que o Estado, a partir de uma intervenção ativa, gere demanda efetiva para a economia sustentar o crescimento. Então, você tem um processo de contração fiscal, você tem situações em que ora a taxa Selic se eleva, ora a taxa Selic se reduz. Só para vocês terem um exemplo, ano passado a taxa Selic chegou a 7,25, no início do ano a 7,25 ou 7,5, hoje se encontra em 11. Então, assim como ela chegou a 7,25 ou 7,5, ela baixou de um patamar de 13,75 para esse patamar, e agora já se encontra em 11 novamente. Então, existe uma volatilidade da política monetária como um todo. E isso acaba, por último ponto, fazendo com que volatilidade de política econômica é o pior cenário para tomada de decisão. Exemplo específico. Se eu sei que o governo tem como objetivo ter uma taxa de juros que, em termos reais, ela tem uma capacidade ela tem uma tendência de crescimento, eu vou planejar meus investimentos conforme essa tendência. Se eu sei que a política cambial do governo é de fazer intervenção para que o câmbio chegue a um valor que seja interessante para a competitividade do setor exportador, eu vou apostar no processo de desvalorização cambial. Se eu sei que o governo tem como objetivo cumprir o superávit fiscal, que é 1,9 ou 2,3, dependendo do acordo com o Fundo Monetário Internacional, e se o governo se compromete a cumprir esse superávit, eu sei para onde vai o gasto público, eu sei para onde anda a tributação. Ou seja, eu tenho uma determinada tendência que eu incorporo na minha tomada de decisão para realizar investimento. Agora, se ora o governo eleva a Selic para 13,75, ora ele baixa para 7,25, ora ele volta para 11, ora o câmbio ele deixa chegar a 2,50, ora 2,50 já não é mais interessante, ele intervém no câmbio para chegar a 2,20, e assim por diante. Esse é o pior cenário. Ou seja, volatilidade de política econômica e volatilidade dos preços que estão relacionados a essa política econômica é o pior dos mundos para a tomada de decisão por parte do investimento. Segunda questão, ou terceira questão, é que a desaceleração do crescimento ocorre também porque houve uma deterioração no cenário externo. Então, nos últimos anos, o cenário externo, ou mais especificamente, desde 2008, o cenário externo é um cenário externo de estagnação.
Uma ligeira recuperação de uma ou outra economia, os Estados Unidos parecem estar agora querendo decolar, mas essa decolagem provavelmente não vai ser o que se espera, né? Mas é uma recuperação assimétrica, instável e extremamente desigual. Por quê? Porque alguns crescem, dão sinais de crescimento mais fortes, outros continuam sendo, mostrando fragilidade para a recuperação como um todo. E aí eu peguei basicamente esses países por quais motivos? China representa hoje cerca de 20% das exportações brasileiras, então se a China, hoje a China tem um crescimento anual prospectado ordem de 7,5%. Se ela crescer abaixo disso, significa que ela demanda menos commodities minerais, menos commodities agrícolas e provavelmente aquilo que vem sustentando ainda, muito que timidamente, o setor externo brasileiro, isso acaba corroborando para a crise de balanço, para a deterioração das contas externas. Então, China representa 20% das exportações brasileiras, Estados Unidos representam cerca de 8% das exportações brasileiras, Estados Unidos já representaram no passado 25%, hoje representam somente 8%. Zona do euro representa, em conjunto, cerca de 20% das exportações brasileiras e a Argentina se recuperou, apesar de hoje a Argentina está com problemas internos, mas a dinâmica de recuperação dela nos últimos anos, antes desses atuais problemas, fez com que o volume de comércio com a Argentina voltasse a ser revigorado. E a gente hoje exporta cerca de 8% para a Argentina. Então, se nós pegarmos esses blocos de países, nós temos aí cerca de 60% das exportações brasileiras direcionadas para esse bloco. Aí é óbvio que se a deterioração desse quadro persistir, isso significa que a gente tem menos válvula de escape para determinar a dinâmica de crescimento para fora. Por que a inflação persiste? E, de novo, né, eu estou puxando a questão da inflação para municiar a gente com argumentos contra a oposição e contra a mídia, porque a questão fundamental não é a inflação brasileira. Está claro? E aí meus argumentos são os seguintes: a inflação hoje existe porque eu tenho, seja choques internos, seja choques externos. Tais como, eu tenho preços internacionais das commodities. Se a gente pegar, eu não trouxe esse resultado, esse gráfico, mas se eu não me engano, na apresentação do Luiz Fernando de Paula, que foi enviado para a Kelly, essa lâmina tem, ou seja, a evolução dos preços das commodities, sejam agrícolas, sejam minerais, nos últimos anos, apesar de elas terem caído recentemente, em relação ao início da crise de 2007, 2008, elas estão muito acima. Então, isso acaba ainda corroborando para que a gente tenha o quê? Um choque de preços internacionais, principalmente de commodities agrícolas. Desvalorização cambial, não a desvalorização cambial que nos interessaria, mas eu acho importante chamar a atenção, hoje a taxa de câmbio se encontra ao redor de 2,22, 2,25, no início do ano passado ela se encontrava ao redor de 1,8, 1,7, se eu não me engano. Portanto, 1,7, portanto, houve uma desvalorização cambial que melhorou um pouco o resultado externo, mas ao mesmo tempo isso acaba trazendo pressão sobre o nível de preços como um todo. E você tem a questão que eu acho mais importante, se eu não me engano, hoje, no valor econômico se menciona isso, você tem o componente da inércia inflacionária. Ou seja, você ainda tem indexação na economia brasileira. Indexação de salários, uma vez por ano, mas é uma indexação. Indexação do sistema financeiro, que essa indexação é quase que diária, né? Ou seja, e a indexação maior, já que a gente está falando de sistema financeiro, é a indexação pelas letras financeiras do Tesouro. Ou seja, isso acaba indexando, de uma certa forma, a economia como um todo. Enquanto nós tivermos a memória da inflação passada, é muito pouco provável que a gente se livre dela e não seja, e não tenha a tendência de incorporar a inflação passada nos preços presentes ou, quiçá, nos preços futuros. Tá? E aí, eu centrei a discussão da inflação entre 2010 e 2013 porque, coincidentemente, tanto a oposição como a mídia começaram a elencar o principal problema da economia brasileira como sendo a questão inflacionária, né? E aí, se entrando nesse período, o que a gente tem? A gente tem um IPCA acumulado entre 2010 e 2013 de 26,4%, e quando a gente abre o IPCA pelos 9 grupos que compõem o IPCA, alimentação e bebidas representou
quer dizer, apresentou um aumento de 41,2%. E alimentações e bebidas têm um peso de 23% na composição do IPCA. Transporte aumentou 11,5%, o peso é 20,5%, habitação 23,9%, o peso é 14,62% e assim por diante. O que acontece? Quando a gente abre a acumulação das taxas de variação desses itens do IPCA, a gente observa que somente 4 itens cresceram acima da inflação acumulada do período. E que itens foram esses? De novo, alimentação e bebidas. Segundo, vestuário, mas vestuário em grande parte a questão da sazonalidade. Você tem vestuário de verão, vestuário de inverno, assim por diante. Né? Educação. São produtos, são itens, melhor dizer, e saúde e cuidados especiais. São itens que cresceram acima da inflação acumulada nesse período. E desses itens, o que a gente pode caracterizar? Grosso modo, a gente pode dizer que nenhum deles, ou talvez, saúde e cuidados especiais, e provavelmente, eu diria, e despesas pessoais, saúde e cuidados especiais e despesas especiais, sejam os componentes que estão relacionados basicamente à inflação de demanda. Os outros componentes não são inflação de demanda. Ora, o que isso aí me faz dizer? Afirmar, melhor dizendo. Se dos 9 itens do IPCA, somente 2 cresceram acima da inflação acumulada e somente 2 são identificados explicitamente com a inflação de demanda, eu não posso dizer que a inflação hoje da economia brasileira seja de demanda. Não posso generalizar. Inflação não necessariamente é de demanda. Tem componente de demanda? Tem componente de demanda. Como é que você controla a inflação de componente de demanda? Política monetária, política de crédito, assim por diante. Mas eu não posso generalizar a inflação como sendo de demanda. Por quê? Porque eu tenho outros componentes que acabam contribuindo mais para a inflação do que a inflação de demanda. Segundo aspecto ainda, quando eu comparo preços livres e preços monitorados ao longo desse período, o que são os preços monitorados? É o preço da gasolina, é o preço da energia e assim por diante. É os preços que o governo tem uma ingerência ativa no processo de determinação dos reajustes. Né? Os preços livres cresceram 30,7%, portanto, um pouco acima dos 26,4%. Não é uma coisa uma dispersão tão acentuada. E os preços monitorados cresceram muito pouco, com certeza, em função da política do governo de engessamento de alguns preços que são preços chaves na dinâmica inflacionária. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, antes de analisar quais são os problemas, do meu ponto de vista, é que quando a gente pega a inflação entre 1999, portanto, desde que foi implementado o regime de meta de inflação, até o ano passado, a inflação média anual é 6,7% ao ano. Ou seja, uma inflação extremamente risível para a inflação histórica da economia brasileira, que se nós pegarmos o período pré-plano real, a inflação média da economia brasileira é da ordem de 40 e tantos por cento ao ano. Se a gente pegar somente no período de hiperinflação, a inflação média da economia brasileira era de 2.000 alguma coisa. Então, ou seja, o que eu quero chamar a atenção com esse número? Dizer que a inflação brasileira hoje é o principal problema da economia brasileira, isso é um argumento falacioso, isso é um sofisma. Isso não nos leva a tentar construir uma política econômica consistente. Tá claro? Segundo, isso porque eu sou um crítico do regime de meta de inflação, mas eu reconheço que o regime de meta de inflação, ele manteve a inflação próxima ao teto hoje de 6,5%, a despeito das adversidades. Segundo, ao longo desses 15 anos de observação do regime de meta de inflação, de 99 incluindo até 2013, portanto, 15 anos, o regime de meta de inflação, ele somente em 3 momentos, ele estourou o teto da meta, que foi 2001, 2002 e 2003. Por quais fatores? Porque nós tivemos crises, sejam choques internos, conforme eu disse anteriormente para vocês, a perspectiva de mudança da política econômica numa gestão Lula, por isso que ele fez a Carta ao Povo Brasileiro, fez com que houvesse uma maxi desvalorização cambial. O câmbio chegou em setembro ou outubro de 2002 a R$ 4,00 por dólar.
Isso acabou pressionando o nível de preço como um todo. E você teve choques em nível internacional, que foram aqueles choques que eu mencionei anteriormente. Ruptura do processo de conversibilidade da Argentina, crise cambial na Turquia, crise nos Estados Unidos, assim por diante. Então, de novo, ou seja, inflação média 6,7%, em somente 3 anos seguidos a inflação estourou o teto da meta, e se nós ampliarmos o período, ou seja, vamos pegar a inflação pós-plano real, 7,8% ao ano, em média. Ou seja, portanto, a questão inflacionária, no meu ponto de vista, e diria eu, acho que o André concorda a isso, no ponto de vista dos keynesianos, a inflação brasileira hoje é o problema menor. Ou seja, isso não quer dizer que nós sejamos apologistas da inflação, não se trata disso, mas a inflação, hoje, no nosso ponto de vista, é um problema menor. Feito isso, quais são os problemas que eu entendo que são cada vez mais postergados, são cada vez mais dinâmicos, né? E diria eu, quais são os problemas que nós, keynesianos, entendemos que são os problemas cruciais da economia brasileira, né? Primeiro, e não está na ordem hierárquica, mas coincidentemente acabou sendo uma ordem de prioridade, né? Desequilíbrio de balanço, pagamento e transações correntes. Se nós pegarmos o segundo mandato do governo Lula e o mandato do governo Dilma até o presente momento, a gente tem um déficit acumulado de transações correntes da ordem de 290 bilhões de dólares. De novo, nenhuma economia, principalmente economia emergente, que não tem moeda de conversibilidade, a Europa pode se dar o luxo de ter um déficit de transações correntes acentuado. Por quê? Porque tem euro, que é uma moeda de conversibilidade. Os Estados Unidos podem se dar ao luxo de ter um déficit em transações correntes dessa magnitude. Por quê? Tem moeda de conversibilidade. Idem Japão. Nós não podemos, porque nós não conseguimos transacionar reais fora das nossas fronteiras. Capaz que mal e parcamente na fronteira com o Uruguai, com o Paraguai e assim por diante. Mas a gente não consegue ir adiante com reais. Então, o real não é moeda de conversibilidade. Se não é moeda de conversibilidade, nós não podemos nos dar ao luxo de ter um déficit em transações correntes acumulado nesse período de quase 300 bilhões de dólares. Esse é o principal problema. Segundo, eu tenho um problema de desindustrialização da economia. Em função do quê? Perda de competitividade devido aos elevados custos de produção, que a gente já mencionou anteriormente, questão tributária, questão logística, apreciação cambial, a despeito da desvalorização cambial dos últimos anos, ou dos últimos meses, melhor dizendo, eu ainda tenho apreciação cambial, e eu tenho uma coisa que não depende, obviamente, da política econômica doméstica. Eu tenho inserção de novos players no mercado internacional, que são o quê? Novos competidores, a Índia, o Vietnã, países africanos, assim por diante. Aí o ponto vocês poderiam me perguntar, mas desindustrialização é um processo natural. É, processo natural. A história mostra isso. Via de regra, você tem a dinâmica agropecuária, agrícola sendo predominante, com o processo da Revolução Industrial você tem a indústria sendo preponderante, com o passar do tempo você tem o setor de serviços sendo preponderante. Se a gente analisar isso para a maioria das economias, esse processo é um processo como se fosse um processo darwiniano, ele se mostra intertemporalmente. No caso brasileiro, e tem vários estudos que dizem isso, esse é um processo natural, ou seja, a desindustrialização é natural quando você sai do setor industrial sendo preponderante e passa a ser secundário em função da pujança do setor serviços, quando os países atingem uma renda média em torno de 18 a 20 mil dólares. A renda média brasileira, se eu não me engano, é da ordem de 11 ou 10 mil dólares. Portanto, a gente está tendo uma desindustrialização que se chama desindustrialização precoce. Está claro? Então, ela é problemática porque não é um problema natural, não é uma questão de naturalidade, da evolução darwiniana, fazendo analogia com a evolução das espécies. Né? Ela é um problema porque é um problema de desindustrialização acelerada, precoce, incipiente. Tá? Terceiro ponto, a gente tem perdido o bônus demográfico, né? Isso é um aspecto positivo, obviamente. A população brasileira, a longevidade está se configurando. Só que isso acaba fazendo com que a relação
população econômica ativa e população não economicamente ativa, essa razão crescendo significa que a gente tem mais problemas a enfrentar no futuro, entre os quais problemas previdenciários. Escassez de oferta de trabalho e baixa produtividade da mão de obra, a gente já comentou isso anteriormente, os fatores. Adiantamento das reformas estrutural e institucionais, que são várias que vocês debatem aqui no Congresso Nacional, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma política, se a gente inserir a questão política como sendo um elemento que afeta a dinâmica econômica. E último ponto, para contemplar o que vem sendo a nova agenda de reivindicação desde junho do ano passado, eu tenho pressões por demandas sociais cada vez mais recorrentes. Ou seja, a inserção, né, de classes até então excluídas socialmente no processo produtivo, né, o que alguns chamam de a nova classe média, eu prefiro a denominação da Maria Helena Chauí, a nova classe trabalhadora, né, ou seja, a inclusão dessa nova classe social como sendo classe média ou outra denominação que se dê, ela acaba, em última instância, exigindo qualidades de serviço público. Educação, saúde, transporte, assim por diante. É claro? E aí, isso, de certa maneira, acaba gerando o quê? Problemas de natureza social, que por mais que tenham melhorado nos últimos anos, só para a gente ter uma ideia, né, o índice de distribuição de renda entre 2010 e 2000, o último indicador é de 2010, ele melhorou passando de 0,58, quanto mais próximo a 1 é pior a distribuição de renda, e quanto mais próximo de 0, melhor a distribuição de renda. Então, ele passou de 0,58 para 0,54. Uma diferença pouco significativa, mas assim mesmo foi avanço no processo de distribuição de renda. Em grande parte, devido ao quê? Aos programas sociais, Bolsa Família, unificação dos programas sociais através da Bolsa Família, recuperação do poder de compra do salário mínimo, só para vocês terem uma outra ideia. Aí vamos um pouco mais longe, entre o início do Plano Real, quando o salário mínimo, se eu não me engano, era R$ 67,40, até o presente momento, o crescimento real do salário mínimo foi da ordem de 150%. Então, isso acabou contribuindo para que você tivesse, obviamente, uma melhora no perfil da distribuição de renda. Então, dados esses problemas, o que fazer? Né? E aí, obviamente, o que vai fazer é o que a minha tribo de economistas pensa. Se eu fosse um economista ortodoxo, provavelmente o que fazer seria completamente diferente do que eu venho apresentar aqui. Tá? Mas na nossa forma de pensar o que fazer, né, a gente tem que elencar um conjunto de questões que são tanto de natureza macroeconômica como questões de reformas estrutural e institucionais. Primeiro, na questão da natureza macroeconômica, eu diria que a questão fundamental é política para crescimento. Ou seja, crescimento tem que ser prioridade. Crescimento econômico é prioridade por quê? Não é dizer, eu quero chegar a um crescimento de 7%, como a gente teve um crescimento médio antes dos anos 80, o crescimento médio da economia brasileira entre 1930 e 1980 foi da ordem de 7,5% ao ano. É possível chegar a esse patamar de crescimento? Muito pouco provável, ou seja, a crise financeira internacional que não terminou, ela continua em curso, ela mudou radicalmente a capacidade da economia mundial crescer robustamente. Então, o crescimento, vamos supor que o crescimento seja 4%. Estou chutando o número. Vamos, né? Então, como é que eu faço para crescer 4%? E crescer 4% significa, ano após ano, crescemos 4%. Não crescemos 4% e no próximo ano crescemos 2%. Tá claro, eu tenho que ter uma taxa de crescimento que seja uma meta e tenha uma continuidade período após período. E, para isso, 3 questões são fundamentais. Primeiro, Estado. Nenhuma economia cresce sem a mão visível do Estado. Segundo, eu tenho que ter mercado. Mercado é a opção para as pessoas escolherem. Tá claro? Ou seja, eu tenho que ser livre para escolher o que eu quero. Eu quero produzir bens de capital, quero produzir bens de consumo duráveis, assim por diante. E vou maximizar essa produção conforme o quê? Conforme a demanda para bem de capital, bem de consumo durável. E eu tenho que ter instituições. O que são as instituições? O Congresso Nacional é uma instituição. O Supremo é uma instituição. Né? Ou seja, o Banco Central é uma instituição.
Os sindicatos são instituições. A sociedade civil organizada são instituições. Então, crescer significa isso, uma simbiose entre Estado, mercado e instituições. Né? Se a gente pegar nas proposições de candidatos, uns são mais pró-mercado, outros querem Estado mínimo, ou seja, não tem essa de Estado mínimo. O Estado pode ser até mínimo em termos de participação do PIB, mas ele tem que ser um mínimo que ele atue ativamente na dinâmica da economia como um todo. E o que se espera de um Estado? Já olhando mais especificamente sobre essa ótica, eu tenho que ter um Estado que, muito mais do que gastador, ele tem que ser o indutor, o planejador, o regulador e o financiador do processo produtivo. Exemplo concreto disso, quando a crise estourou mundo afora, e houve o que a gente chama de empossamento de liquidez no jargão econômico, né? Quem é que começou a jogar liquidez na economia? Foram os bancos centrais, foram os bancos de desenvolvimento, assim por diante. Veja especificamente o nosso caso. O BNDES jogou recurso na economia brasileira. A relação crédito-PIB antes da crise era da ordem de 31%, 32%. A relação crédito-PIB hoje, da ordem de 58%, 59%. E quem protagonizou, de certa forma, essa mudança estrutural nessa relação? Foram os bancos públicos. BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Claro, aí podem dizer, mas o BNDES se beneficia dos recursos do Tesouro Nacional. Pode até ser, isso é outra questão. É claro, mas isso é a parte atuante do Estado sob a ótica de financiador do processo produtivo. Entrando especificamente nas políticas, política monetária, aí o debate ou eu tenho uma política monetária que é por regras, ou é discricionariedade. Eu estou passando muito tempo, deputado. Ou eu tenho regras ou eu tenho discricionariedade. Né? Regras quer dizer, em última instância, o seguinte: eu tenho metas de inflação e eu calibro a taxa de juros conforme as expectativas do mercado para sinalizar a inflação que eu quero. E aí, nesse particular, vou dar um exemplo concreto para vocês. Se vocês pegarem as previsões, e toda semana o relatório Focus do Banco Central solta as previsões do mercado, que são previsões de analistas de diversos bancos, sobre inflação, sobre PIB, sobre juros e assim por diante. Ano passado, início do ano passado, primeira semana de janeiro de 2013, previsões do mercado, que acaba balizando, respaldando ou induzindo o Banco Central a mover a taxa de juros, previsões do Banco Central do relatório Focus, janeiro do ano passado. Taxa de câmbio, final de período, 1,9. Quanto que ela fechou no final de período? 2,36. Taxa de crescimento do PIB, no início do ano passado, 3,5%. Quanto cresceu? 2,3%. Taxa Selic, se eu não me engano, era 7,5%, quanto que ela fechou? Próxima a 10%. E assim por diante. Ou seja, a maioria das previsões feitas no início do ano, por parte do relatório Focus, essas previsões foram furadas. Só que essas previsões acabam, de certa maneira, induzindo o Banco Central a mover a política monetária. Né? Aqueles que são cariocas, eu sou carioca, me recordo da época que eu morava no Rio, né? Tinha um locutor esportivo que chamava-se Rui Porto. Ele costumava dizer o seguinte: o jogo estava 0-0, o Fla-Flu estava 0-0 até os 44 do segundo tempo. Aí anunciava, tem mais 2 minutos de acréscimo de jogo, ele dizia: quem fizer o primeiro gol ganha a partida. É claro? Ou seja, então as previsões parecem isso, ou seja, eu vou refazendo minhas previsões até chegar à penúltima, antepenúltima semana do ano, aí eu digo, a inflação vai ser X, o crescimento vai ser Y, assim por diante. Aí eu acerto no resultado, viu? O relatório Focus tem toda a autoridade possível para prever indicadores e, portanto, induzir a política econômica dessa forma. Então, nesse particular, eu tenho que ter discricionariedade da política monetária. Isso significa o quê? Eu tenho que ver como a taxa de juros, quando a inflação for de demanda, tem que ser utilizada para monitorar os preços, e eu tenho que ter a sensibilidade para a dinâmica econômica. Eu tenho que monitorar a taxa de juros para dinamizar consumo, para dinamizar investimento. E eu tenho que ter medidas macroprudenciais, ou seja, riscos financeiros, para evitar risco financeiro, de liquidez e assim por diante. Política fiscal.
política fiscal ela tem que ser essencialmente contracíclica. O que é a política fiscal contracíclica ao pé da letra? É dizer o seguinte, olha, quando você tem período de bonança, período de prosperidade, período no qual o setor produtivo privado está operando não com 65%, não com 75% da capacidade produtiva, mais próxima do que se considera pleno emprego, em torno de 85%, 86%, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter superávit fiscal. Para que esse superávit, em épocas de vacas magras, quando o setor produtivo não produz a plena capacidade, eu tenho que investir na economia para tentar fazer com que a economia tenha uma dinâmica de crescimento relativamente estável. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que, muito mais do que austeridade fiscal é que os europeus têm. Ou seja, por parte da primeira-ministra alemã, existe um complexo de Martim Lutero. Você tem que ter austeridade em todas as instâncias. Está claro? Ou seja, muito mais do que austeridade fiscal, você tem que ter responsabilidade fiscal. Política cambial, e aí uma outra questão que eu acho fundamental. Nenhuma economia, seja economia emergente, seja economia desenvolvida, nenhuma economia deixa a taxa de câmbio flutuar livremente. Câmbio é uma das variáveis mais complexas da atividade econômica, seja porque ela interfere no PIB, interfere na taxa de juros e assim por diante, seja porque é o preço mais imprevisível para tentar se estimar. Ou seja, existe imprevisibilidade sobre a trajetória do câmbio. E aí, nesse particular, você tem que ter uma taxa de câmbio que seja competitiva. O que é seja competitiva? Que ela tenha uma tendência de depreciação, de uma forma tal que ela não gere pressão inflacionária, mas, ao mesmo tempo, ela contribua para a produtividade do setor exportador. E aí, nesse particular, muito mais do que, mais uma vez, estabelecer uma taxa de câmbio de X, Y, Z, a gente tem que ter uma taxa de câmbio que ela não tenha volatilidade. Porque a volatilidade, mais uma vez, é o pior dos mundos. Se eu sou um exportador e eu creio que a taxa de câmbio, que hoje está 2,20, pode chegar a 2,50, eu vou postergar a exportação. Por outro lado, se eu sou um importador, se eu suponho que a taxa de câmbio vai para 2,50, eu antecipo compra de bens e serviços. Tá claro? Ou seja, se eu tenho uma tendência nítida, não de que ela vai se elevar ou se apreciar, mas que ela vai se manter relativamente estável, eu posso planejar os meus fluxos de caixas para importar, conforme a dinâmica produtiva como um todo. E, perdão, o último ponto que eu esqueci, tá? Concomitantemente a isso, eu tenho que ter o quê? Controle de capitais. Controle de capitais não é uma questão ideológica. Alguns dizem, controle de capitais é uma questão ideológica. É uma variável identificada basicamente com proposições de partidos mais progressistas. Não necessariamente. Controle de capitais foi adotado, por exemplo, na época do Chile de Pinochet. Está claro? Então, controle de capitais é a ferramenta que se utiliza para você, de certa maneira, criar autonomia da política monetária e evitar que, de certa forma, você tenha um influxo de capital muito grande ou uma saída de capital muito grande que acabe afetando abruptamente a taxa de câmbio como um todo. Reforma tributária, não vou bater nessa tecla, porque vocês têm mais capacidade de argumentação do que eu, mas, grosso modo, a ideia básica é o seguinte, né? Enquanto nós tivermos uma carga tributária cuja renda, a alíquota máxima de renda, né, é 27,5%, e se eu ponho uma aplicação financeira, espero 2 anos, eu pago 15%, ou seja, eu tenho uma carga tributária que incentiva a tributação para o capital e desincentiva e penaliza a renda. Ou seja, eu tenho incentivos a não tributar capital, eu tenho penalidades tributando a renda como um todo. Então, em última instância, né, a questão tributária, que não pode ser adiada pela enésima vez, é nesse sentido. Eu tenho que ter uma matriz tributária que ela seja muito mais incidente sobre a renda, sobre o capital, sobre a renda, sobre capital, grande fortuna, herança, assim por diante, do que sobre a ótica produtiva como um todo.
Claro. Política industrial, e aí política industrial é para criticar literalmente o Plano Brasil Maior. Política industrial não é uma política para remediar o setor A, B ou C. Política industrial é algo mais abrangente, que significa crédito, subsídios, tecnologia e assim por diante. Visando não somente a competitividade do setor industrial como um todo, mas visando a inserção das empresas de uma forma competitiva no cenário internacional. Claro. Política de rendas, e aí, grosso modo, eu tenho que ter política de rendas que façam com que os crescimentos de preço e de salários acompanhem uma determinada estrutura. Sob a ótica dos salários, eu tenho que ter o crescimento dos salários conforme a produtividade do segmento produtivo. Eu tenho que ter crescimento dos preços consoante o quê? Uma dinâmica de mercado que seja concorrencial, não oligopolista. Porque senão eu meramente repasso o preço para frente. Reforma financeira que não vou falar. E vamos para a última lâmina, por favor. Investimentos públicos em serviços básicos, educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, estradas, portos, etc. E melhores instrumentos de governança. Né? Exemplo específico, questão do problema de governança, a gente está observando aí nas últimas semanas com a questão da Petrobras. Tá claro? Enfim, né, o que é necessário é eu ter uma intervenção do Estado, não necessariamente no sentido ideológico, né, uma intervenção do Estado no sentido daquilo que eu havia dito anteriormente, ou seja, eu tenho que ter a mão visível do Estado para que o capitalismo de mercado funcione dentro das suas limitações, dentro das suas imperfeições. Ou seja, eu tenho que regrar esse processo. Né? Tem que ter mudanças estruturais e institucionais e tem que ter uma maior coordenação entre as políticas fiscal, monetária e cambial. Para finalizar, eu vejo isso nos últimos anos? Não necessariamente. Essa é a minha visão. Ou seja, por mais que tenha havido, conforme eu disse no início da minha intervenção, por mais que tenha havido uma ligeira inflexão da política econômica em alguma dessas direções, eu diria que essa inflexão ela foi resultado de um pragmatismo econômico do que uma mudança convicta de opinião de que esse é o caminho. Tá claro? E o que eu acho que falta, não vou dizer o que eu acho, o que eu tenho convicção, achar para a gente não ficar no achômetro, eu tenho convicção de que o que importa mesmo não são mudanças pragmáticas, são mudanças pontuais e substanciais, mais especificamente, não adjetivas, mas substantivas, na condução da política econômica e na questão da reforma estrutural e institucional.